Você sente que está sempre correndo atrás, mas nunca chega onde você quer? E se eu te dissesse que uma das razões pode estar ao seu redor? Literalmente, o ambiente em que você está inserida pode estar limitando ou expandindo as suas possibilidades. E hoje nós vamos descobrir como você pode lidar com isso e fazer mudanças para que fique mais alinhada àquilo que você deseja realizar. Vem comigo! Olha ao seu redor. O que o seu ambiente está dizendo sobre você? O ambiente em que nós vivemos reflete muito sobre quem somos, sobre como pensamos e principalmente como nos sentimos. Pare por um instante e observe. Seu ambiente é próspero ou será que ele transmite escassez? E quando eu falo em um ambiente próspero, eu não me refiro a itens de luxo, artigos de primeira linha. Não, não precisa ser assim. Mas sim se ele está limpo, organizado, iluminado. A bagunça, o excesso de itens, a desorganização e a sujeira são sinais de um ambiente escasso. Então, eu queria que você pensasse na sua casa, no seu bairro, na rua onde você passa diariamente. A vida ao seu redor. O que eu quero dizer com isso? Tem árvores, plantas, cores, ou será que é apenas prédio, concreto, até uma dose de caos? Isso não é apenas uma questão estética. O ambiente em que você vive afeta diretamente a sua energia. E quando eu falo em energia, estou falando de algo que vai muito além do seu ânimo diário. A sua energia pessoal é como você utiliza as suas três moedas principais, que são tempo, dinheiro e disposição. E o que talvez você não perceba é que o ambiente ao seu redor tem uma influência enorme sobre como você gasta essas três moedas energéticas. É por isso que nós vamos falar sobre esse tema aqui. Você vive em um determinado cenário, você trabalha em um cenário também específico, circula diariamente por locais, por áreas que podem alimentar ou drenar a sua energia. Isso, inevitavelmente, vai afetar essas três moedas. Pode afetar a sua disposição, pode afetar a qualidade do seu tempo, pode afetar o seu bolso, a sua moeda do dinheiro, ou até afetar todas as três. O ambiente esgota o seu tempo, afeta a sua disposição e muitas vezes acaba custando mais dinheiro do que você imagina. Mas pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Existe um conceito chamado The Tipping Point, que mostra que pequenos ajustes que nós fazemos podem criar um ponto de virada. Lembra disso? Um ponto de virada. E esse ponto de virada é capaz de gerar transformações muito significativas. Quando você começa a mudar pequenos detalhes ao seu redor, isso pode se tornar o limite crítico, aquele limite necessário para disparar uma série de comportamentos novos e positivos. Esses comportamentos, por sua vez, vão, pouco a pouco, moldando o seu novo estilo de vida. Vamos ilustrar essa ideia? Você já ouviu falar na teoria das janelas quebradas? Ela diz que quando pequenos sinais de desordem, de falta de cuidado mesmo, não são corrigidos, eles acabam abrindo caminho para uma degradação do ambiente. Então, por exemplo, você deixa uma sujeirinha no seu carro, depois essa sujeirinha ganha uma companheira, então você tem a sujeira, uma embalagem, um guardanapo, alguma coisa que você comeu e deixou ali no painel, uma sujeira que acumulou e ela vai se tornando cada vez maior. Essa desordem, essa desorganização vai ganhando força. E por conta de você olhar para esse carro que talvez esteja começando a ficar sujo, bagunçado, você acaba negligenciando também cuidados, como calibrar os pneus, verificar se está tudo em ordem. Uma luz no painel acende, mas você ignora essa luz no painel. Esse é o conceito do tipping point, que ele serve tanto para você fazer melhoras, como para perceber quando o descuido vai ganhando tamanha força que você passa a achar que aquele cenário é normal, mesmo que ele esteja na desordem, na falta de cuidado. Isso também nós podemos identificar dentro de casa, quando as coisas começam a quebrar
e nós não consertamos. Então, é uma baguncinha aqui, um item quebrado ali, e quando você vê, você está aceitando estar nesse ambiente em que há desordem, há uma falta de cuidado. E parece que é normal, parece que está tudo bem ficar daquele jeito. O oposto também é verdadeiro. Quando você cuida de pequenos detalhes, isso gera um impacto profundo em como você se sente e como as coisas acontecem na sua vida. Nesse exemplo das janelas quebradas, um estudo realizado no metrô de Nova York identificou que muitos itens dentro da estação estavam quebrados, a estação do trem estava pichada, então as pessoas passavam e jogavam lixo, elas não tinham nenhum cuidado. Eles notaram também que, por conta dessa bagunça, dessa desordem, era muito comum que as pessoas pulassem por cima da catraca em vez de pagar pelo bilhete. Então, eles começaram a arrumar, limparam os vagões, tiraram as pichações e até esse movimento de pular sobre a catraca e não pagar, ele foi diminuindo. Isso também aconteceu numa experiência que eles fizeram em que colocaram veículos em áreas diferentes. Então, colocaram um veículo em uma área mais limpa, mais organizada, mais nobre, e um veículo numa área que estava mais suja, mais abandonada. O veículo da área suja e abandonada foi totalmente desmontado, roubaram peças, roubaram as partes desse carro. E o veículo que estava na área mais nobre permaneceu intacto, nada aconteceu com ele. Então eles resolveram fazer mais um teste. O que eles falaram? Vamos quebrar uma janela e ver o que acontece. A partir do momento que eles foram lá e quebraram uma janela desse carro, ele foi depedado. Então as pessoas começaram a roubar as partes dele, mesmo estando naquele ambiente. Percebe? É esse ponto da virada, o ponto da virada que pode ser tanto benéfico quanto maléfico, quando nós deixamos de enxergar que existe ali um desequilíbrio, que existe ali uma bagunça. Então, a influência do ambiente em nosso comportamento não ocorre apenas em relação à nossa personalidade, né? Então, a maneira como fazemos escolhas individuais, mas também no contexto em que nós estamos inseridos. Um exemplo simples e muito fácil, se você pensar, é quando você precisa estudar e esse estudo ele vai ser mais fluido se você estiver em um ambiente que é silencioso, organizado, onde não há distrações, do que em um lugar que está barulhento, caótico, percebe? O ambiente facilita ou dificulta as suas ações e muitas vezes sem que você perceba. Pensa em quantas vezes você já mudou o seu comportamento por causa do ambiente em que estava. Talvez tenha sido mais produtiva em um espaço que te inspira, que inspira tranquilidade, foco, ou até mesmo tenha ficado ansiosa em um ambiente desorganizado, que as coisas estavam fora do lugar, com excesso de itens e de certa forma que causasse até uma certa opressão em você. O entorno tem esse poder de moldar nossas atitudes e influenciar diretamente os nossos sentimentos e as nossas decisões diárias. Vamos pensar então no seu ambiente pessoal. Como está o seu quarto, a sua sala, a cozinha, o seu carro? Eu adoro falar do carro também. Esses ambientes são aqueles em que você passa boa parte do seu tempo, do seu dia. Eles estão limpos, estão organizados? Se você observar cada ambiente da sua casa, qual é a imagem que esses ambientes passam para você? É de organização? É de tranquilidade? Ou será que existe ali um excesso de informação? Aqui eu deixo para você uma estratégia que eu aprendi anos atrás com uma organizadora de ambiente, que ela ensinava que nós temos que ter muito cuidado com os espaços horizontais, ou seja, bancadas, a parte de cima dos armários, mesas, qualquer lugar horizontal em que seja fácil para nós chegarmos e deixarmos itens espalhados. E a estratégia que essa organizadora ensinava era assim: tira uma foto do ambiente. Então você anda até a porta desse local e faz uma foto. Olha para esse local pela lente do seu celular quando você tira essa foto e veja que impressão que causa.
Parece simples, parece bobinho, mas essa técnica é infalível, porque quando você está envolta nesse ambiente, você não nota bagunça, mas quando você olha a partir da fotografia, você fala: nossa, quanta coisa eu tenho aqui, que bagunça que está isso. Ou então, que delícia que está esse ambiente, como ele está limpo, como ele está clean, mas é um olhar diferente. Experimenta, depois me conta o que você percebeu em fazer essa estratégia, em realizar essa estratégia. E como eu disse, eu gosto muito de falar do carro. Então, quando você olha para o seu carro, ele está em bom estado? Está limpo? Os pneus estão calibrados? Está tudo funcionando bem? Será que tem alguma luz ali no painel que está acendendo, está piscando, indicando para você que tem um problema e você ignora? Eu já vi casos em que o carro estava fazendo um ruído estranho e a pessoa aumentou o volume do rádio para não ouvir o ruído. E aí? Como está o seu carro? Eu lembro que uma vez eu peguei carona com uma pessoa e eu fiquei chocada com o carro dessa pessoa. Tinha tanta sujeira, tanto item largado no painel que aquele espaço ali entre os bancos já estava lotado. Tinha coisas no painel da frente do carro, tinha casca de banana. Aquilo para mim foi chocante. Meu Deus do céu, até casca de banana? Não preciso nem dizer que não tinha mais lixinho dentro do carro. O negócio já tinha transbordado. Mas para a pessoa aquilo tinha se tornado o normal. Ela nem percebia, não notava o cheiro, porque já tinham itens dentro daquele carro que estavam cheirando mal e ela não tinha notado a desordem. Percebe? Esse ponto da virada, como ele é muito forte, em algum momento aquele caos daquele carro se tornou o novo normal. Então, pequenos detalhes que são impactantes, né? Então, quando tudo ao seu redor está em ordem, isso afeta diretamente a sua disposição, a sua produtividade e até mesmo o seu foco e a sua sensação de bem-estar. É como se a sua mente acalmasse. Pense agora num ambiente corporativo. Vamos levar esse mesmo conceito. Como é o ambiente em que você trabalha? Há cortes constantes que geram insegurança? Talvez as pessoas tenham medo de expressar opinião e serem criticadas. Pode até ser que a comunicação aonde você trabalha não é incentivada nem ela é desencorajada. Então, você prefere não dar a sua opinião, você entra, muda e sai calada de uma reunião. Como que é esse ambiente? Será que existe uma falta de investimento por parte da empresa? Então você observa que há itens para serem consertados, talvez a garrafa térmica nem esquente mais o café. Como é esse ambiente? Será que existem rumores de demissão, rumores frequentes? Será que o discurso dominante fala sobre quão difícil está o mercado? E esses sinais são indícios de um ambiente escasso, que podem fazer com que você seja influenciada negativamente, percebe? Lembra dessa imagem do carro que eu tinha te falado? Era um caos tão grande que a pessoa parou de enxergar o caos. E se você está em um ambiente que fala tanto sobre movimento de escassez, em que as coisas não estão boas e o mercado não está bom, você compra essa ideia e você passa a acreditar nessa ideia. Tudo isso afeta a mentalidade de quem trabalha nesse lugar. Um ambiente de medo e insegurança gera energia de estagnação. As pessoas se sentem sobrecarregadas, ansiosas, e isso diminui a criatividade, o engajamento e a capacidade de inovação. E pior ainda, se isso for muito profundo e muito constante, você nem vai buscar outra oportunidade porque você acredita que essa oportunidade não existe. O impacto disso, muitas vezes, vai além do trabalho e começa a refletir também na sua vida pessoal, porque você fica tão estressada dentro desse ambiente que você leva esse estresse para as suas áreas da vida, para as outras áreas. Vamos olhar então por uma perspectiva diferente, mais uma maneira de você pensar em ambiência. Agora eu quero que você pense assim: você é empreendedora, talvez você tenha o seu negócio, sua empresa, seu escritório, ou você trabalhe da sua casa. Você já parou para pensar em como está o clima dessa sua empresa, do seu negócio? Como você fala sobre o seu trabalho? Isso aqui é muito interessante, muito curioso. Será que você fala usando diminutivos que acabam diminuindo o impacto ou a importância daquilo que você faz? Por exemplo, você fala assim: a minha lojinha, ou eu faço apenas um bico, ou essa coisinha aqui que eu faço, usando diminutivos durante todo o tempo.
Esse tipo de linguagem pode parecer inofensivo, mas na verdade ele diminui a percepção que você tem sobre o valor daquilo que você está construindo, sobre aquilo que você está realizando e, consequentemente, afeta também como as outras pessoas vão avaliar. Aqui eu queria trazer um convite para você fazer uma observação. Você assiste MasterChef? Eu adoro MasterChef, eu sempre assisto. E uma característica que eu notei, que é muito comum, principalmente no MasterChef Brasil, são as pessoas descreverem que elas fizeram uma farofinha, um arrozinho, uma saladinha, uma carninha. Já viu isso? Tudo é no diminutivo. Elas fazem a descrição daquilo que elas criaram como se fosse uma coisinha, e isso automaticamente acaba impactando a percepção de valor. É como se fosse menos importante. Assiste o MasterChef e observe essa característica. É muito forte, é muito comum. E, como eu disse, afeta não somente a percepção daquilo que você fez, que você pode ter feito um trabalho incrível, como no caso desses chefes, podem ter feito um prato incrível, mas eles descrevem como uma inha, uma coisinha, uma farofinha. Farofinha é campeã. Gente, observe e depois você me conta. Bom, eu imagino que nesse momento você já entendeu que nós somos o produto do ambiente ao nosso redor. Anota isso, coloca num post-it no seu computador. Nós somos o produto do ambiente ao nosso redor. Portanto, avalie: o seu ambiente te expande ou te limita? É importante refletir em quais áreas você tem se subestimado também, aceitado menos do que realmente merece ou se conformado com desculpas que surgem automaticamente, porque o nosso ambiente também gera em nós esse impulso. Então, pergunta para você mesma: em quais aspectos você se subestima? Em quais áreas você aceita menos do que deveria? Lembra que eu dei o exemplo da empresa que é um ambiente escasso? Você passa a aceitar menos porque você acredita que aquela é a única alternativa, é a única realidade. E quanto às desculpas, quais serão as desculpas que você usa para se conformar? Existem algumas que são bastante típicas e as mais comuns, que é limitação por conta de idade, de capacidade, de habilidade e de falta de tempo. Olha a moeda energética do tempo aqui aparecendo de novo. Será que você também diz: ah, mas eu não tenho mais idade, eu não tenho mais idade para fazer algo diferente, para mudar de emprego, para experimentar algo novo? Essa desculpa tem que sair do seu repertório para ontem. Eu lembro que eu fiz um treinamento uma vez e uma das alunas era uma portuguesa. Ela tinha 103 ou 106 anos. Eu não me lembro exatamente, mas eu queria tanto lembrar da idade específica. Mas, ó, no mínimo 103 anos. Aqui já mostra que você não pode dar desculpa de idade, a menos que você tenha 107 anos, que aí eu falo: ah, ok, né? Talvez então agora se torne mais difícil. Mas pensa que inspiração! Essa mulher estava lá no grupo, estudando online. Gente, usava tecnologia, estava aprendendo coisas novas, continuava trabalhando, ela era funcionária pública. Fascinante! Então, ó, idade não é uma desculpa. Se for uma desculpa, você tem algum ganho para usar essa desculpa e não querer fazer algo novo. Qual será esse ganho? Para e analisa. Capacidade e habilidade: ah, eu não consigo, eu não sei, eu não. Ah, isso é muito fácil. Aprende. Nós não temos obrigação de saber coisas novas, nós não temos obrigação de nascer sabendo e de ter respostas. Mas, a partir do momento que você identifica que precisa desenvolver uma habilidade, que você não tem uma determinada habilidade ou uma ferramenta, tá tudo bem aprender, vai estudar. Quantas coisas você pode aprender aqui? Pensa. Então, habilidade e capacidade você desenvolve, não tem que nascer sabendo, mas você precisa ir atrás para suprir essa carência, suprir essa necessidade. Outro ponto é quando você está esperando reconhecimento de fora, que as pessoas enxerguem o valor do seu trabalho. Essa é uma armadilha muito, muito comum, que faz com que você esteja sempre na expectativa de ser vista. Será que você sente isso? Esse ambiente em que você está faz com que você não tenha iniciativa e fique sempre passivamente esperando ser reconhecida? Pode ser que esse ambiente te limite demais, te mantenha presa nesse lugar sem gerar mudança. Aceitar menos
pode criar uma mentalidade de escassez. E essa escassez está intimamente ligada à carência, aquela sensação de que sempre está faltando algo, de que você não tem o suficiente ou de que você precisa de validação externa para se sentir completa, para se sentir capaz, para se sentir competente. Pensa também nas áreas em que você aceita menos do que deveria. Aqui o olhar é um pouquinho diferente porque eu quero que você pense em termos de relacionamentos e parcerias. Por exemplo, imagina que você está esperando que alguém que está ali do seu lado amadureça, mude. Pode ser um companheiro, um sócio, um colega de trabalho, um parente, um amigo, não importa. Tem uma pessoa que faz parte do seu ambiente, porque sim, pessoas também compõem o nosso ambiente. Então pode ter uma pessoa ali que está do seu lado, mas há ruído, não está fluindo essa parceria, não está fluindo essa dinâmica, mas você espera que ela mude, você espera que ela vá fazer algo diferente, mesmo que ela continue repetindo o mesmo padrão há muito tempo e isso esteja te limitando. Você não se posiciona, não encerra uma relação ou não se distancia porque você espera que ela mude, você espera que a dinâmica dela mude. E aqui, então, é importante lembrar: pessoas fazem parte da nossa ambiência, desde da nossa ambiência dentro de casa, com aquilo que nós ouvimos os nossos pais falando sobre o que nós poderíamos realizar ou não, sobre aquilo que nós somos capazes de fazer ou não. Então começa dentro de casa, continua se repetindo na escola, nos nossos círculos de amizades, nas nossas parcerias, nas famílias que nós formamos com nossos parceiros. Tudo isso nos afeta para melhor ou para pior. Quer ver um exemplo? Lembra de alguma vez em que você decidiu fazer uma dieta e tinha aquela uma pessoa que falava: "Ah, come só um pedacinho, não vai fazer diferença." Ou então ela fala assim: "Ah, se você não comer um pedaço dessa torta de chocolate triplo que eu preparei, eu vou ficar chateada. Eu fiz pensando em você." Viu? Essas pessoas são ambiência, elas te ajudam ou te limitam. Nesse caso da dieta, a menos que você tenha uma estrutura muito forte, que você esteja determinada, já tenha percebido que existe esse padrão de sabotagem que essa pessoa da sua ambiência acaba te colocando, você vai ceder. E aí o ambiente te limitou, tirou o foco daquilo que você queria realizar, que era seguir com a sua dieta. Nós podemos considerar um cenário diferente. Por exemplo, imagina que você quer fazer um curso novo para expandir seus horizontes, para ter uma oportunidade melhor na sua carreira e, por conta disso, 2 vezes por semana vai ter que participar de encontros online à noite para desenvolver esse curso. E aí o seu parceiro reclama. Ele fala que você está abandonando ele, os seus filhos, que ele que vai ter que fazer a refeição, que onde já se viu que você tinha que estar. Percebe? Essa reclamação, por conta desse ambiente, dessa pessoa, pode fazer com que você acabe deixando o seu plano de lado, acabe abandonando algo que você gostaria de realizar. Então, coisas, lugares e pessoas compõem a sua ambiência. Influenciam suas crenças sobre o que você pode ou não fazer, pode ou não realizar. É como o hábito da leitura. Se você quer que seus filhos desenvolvam o gosto pela leitura, o que é um exercício que estimula o cérebro, envolve imaginação, antecipação, foco, estimula a capacidade de raciocínio, capacidade interpretativa. Já dá para ver que eu sou uma fã da leitura, né? Então, imagina que você quer que os seus filhos também gostem de ler. O que você faz? Você lê perto deles, porque aí você se torna essa influência. O ambiente está influenciando. Você está criando essa ambiência para que a leitura seja vista como algo natural, algo integrado, parte da rotina, parte do normal. Não adianta você querer que os seus filhos leiam enquanto você fica maratonando série na Netflix ou você fica jogando videogame. Percebe que existe ali uma incongruência? Tem um ruído. Eles não vão fazer porque o ambiente não propicia isso. Outra característica é você não deixar
a oferta de livros disponível, né? Deixar livro ao alcance das crianças, de preferência que eles possam ver a capa, não a lateralzinha do livro onde tem somente o nome, não. Que se a criança ela vê a capa, a possibilidade dela pegar aquele livro para ler é muito maior. Depois eu coloco uma foto aqui em outra oportunidade para vocês verem como que eu sempre deixo os livros dispostos. Para quê? Para criar um ambiente que convide aquele hábito, que convide a desenvolver aquela prática. Pensa nisso. Para encerrar, a partir de tudo que nós conversamos hoje, fica claro que o ambiente tem um poder gigantesco sobre a nossa energia, o nosso comportamento e, consequentemente, as nossas decisões. É importante lembrar que seu ambiente reflete e reforça as escolhas que você faz, os hábitos que você adota e a maneira como você encara a vida. Se você está cercada por um ambiente que te limita, que te faz pensar pequeno ou que drena a sua energia, talvez seja o momento de reavaliar o que você pode mudar. Lembra, pequenos ajustes geram grandes transformações. Lembra do conceito da janela quebrada, do ponto da virada. O ambiente ideal é aquele que te apoia, te expande e te coloca em contato com a sua melhor versão e que te lembra de qual é o seu objetivo. E isso vale para todos os aspectos da sua vida, desde a organização da sua casa, do seu carro, é claro, lembra da casca de banana, até o clima no ambiente de trabalho e os padrões de comportamento que você aceita ou acaba perpetuando. O convite que te deixo hoje é para observar de forma crítica o que o seu entorno está dizendo sobre você e para você, onde você pode fazer pequenas mudanças que vão te levar para um outro nível. O ambiente não é algo passível, ele pode ser moldado para trabalhar a seu favor e te ajudar a conquistar aquilo que você deseja. A mudança começa com pequenas decisões conscientes que, aos poucos, transformam a sua vida. É o ponto da virada. Então, a partir de agora, te convido a refletir o que você pode mudar no seu ambiente para começar a viver uma versão mais próspera, mais confiante. Lembrando, ambiente, coisas, lugares e pessoas. O que você pode mudar para chegar mais perto daquilo que você deseja realizar? Certo? Te encontro no próximo vídeo.